Irmãos, nós vamos ler então aí o primeiro texto, 1 Coríntios 1, versículo 9, que diz assim a palavra: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela noite. Obrigado porque ela veio acompanhada das tuas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas. Pai, como é bom saber que tu tens prazer na misericórdia. As tuas misericórdias, elas não têm fim e elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, porque tu és um Pai de misericórdia. Temos visto isso em realidade espiritual. Tu és o Pai de toda graça, Pai de toda consolação, Tu és o Pai da glória. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo e o nosso Pai. Graças te damos por esse tempo também. Rogamos que Tu ministres aos nossos corações pelo Teu Espírito, nos edificando, nos avivando, nos levando para aquele que é perfeito, próprio Senhor. Queremos ver algo mais dele nesta manhã. Nos ajude, Pai, a adentrar e ver toda a realidade espiritual que há em Cristo, para que possamos desfrutar então dele. Em nome dele nós oramos. Amém. Irmãos, a comunhão com o Senhor, ela é tão preciosa para cada um de nós. Se nós de fato então compreendermos, sabermos quem é o nosso Senhor, porque se nós não soubermos de fato, em realidade, quem Ele é para cada um de nós, então a nossa comunhão sempre vai ser superficial. Ela não vai, ou nós não vamos alcançar no Senhor aquilo que Ele já propôs para a sua igreja, comunhão. Primeiro que, quando fala aqui que Deus é fiel e nos chamou para a comunhão de Cristo, significa que Ele, em sua fidelidade, já providenciou para nós essa comunhão, que é o seu Filho. Então nós nos assentamos numa mesa e vamos desfrutar de Cristo. Mas, irmãos, de uma forma geral, a igreja do Senhor tem desfrutado tão pouco desta sublime comunhão em profundidade. Tem tocado no Senhor perifericamente, né? Então, em primeiro lugar, não há nenhuma frase, nenhuma fórmula que ocorra com mais frequência no Novo Testamento do que aquela expressão em Cristo. É uma frase maravilhosa, em Cristo. O apóstolo Paulo é uma das pessoas que mais usou essa frase, porque de fato Paulo desfrutou de uma verdadeira comunhão em profundidade. Então, para desfrutar de Cristo, eu e você, nós precisamos saber quem Ele é e precisamos estar nele. O que significa estar em Cristo Jesus? Primeiro, deixa eu introduzir algumas coisas aqui que são muito interessantes. Estar em Cristo, antes de mais nada, precisamos compreender algumas coisas. Que todas as coisas criadas estão em Cristo. A palavra fala no Evangelho de João 1,3 que todas as coisas foram feitas ou foram criadas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, toda a criação está em Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, a palavra fala que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Irmãos, quando a palavra fala de Deus Criador, fala daquele que criou a partir do nada, coisas que o homem mais sábio deste mundo, mais inteligente deste mundo, não consegue criar nada. Ele criou
todas as coisas. Então toda a criação está em Cristo. E o eterno propósito do Pai vai fazer com que todas as coisas congreguem na pessoa de Cristo. Não apenas uma, mas todas as coisas. E o Pai está trabalhando para isso, com auxílio da sua igreja. Se algum de nós falharmos, Deus não vai falhar. Ele vai levantar outras pessoas, para que então seu eterno propósito seja consumado. Todas as coisas. Você lê com bastante cuidado Filipenses 3, você vai ver ali o eterno propósito do Pai. O eterno propósito do Pai também está em Cristo. O alvo do eterno propósito não somos nós, não é a salvação das nossas vidas, não é a salvação da nossa família, mas o eterno propósito do Pai é Cristo. Todas as coisas devem gravitar em torno de Cristo. E é uma coisa muito estranha, irmãos, nós pensarmos egoisticamente que Cristo veio a este mundo em primeiro lugar para nos salvar. Não foi isso que foi o propósito do Pai. Nós temos que ler, e futuramente nós vamos tratar mais profundamente sobre Levítico. Vamos tratar sobre aquelas 5 ofertas. A redenção, a remissão dos pecados está lá em 4º lugar. Primeiro foi o holocausto, Deus Filho se entregando inteiramente ao Pai para fazer a vontade do Pai, é o primeiro lugar. Então Cristo, ele como que uma vela, ele se consumou inteiramente para satisfazer a vontade do Pai. Dentre a vontade do Pai, uma delas era ter uma família de muitos filhos que se pareçam com o seu filho. Não pode ser de outra maneira, irmãos, porque Ele é o primogênito da criação. Então, toda a criação está na pessoa de Cristo Jesus. Uma outra coisa que é importante nós sabermos, porque nós recebemos isso da parte do Senhor, aliás, recebemos Ele mesmo, que a vida está em Cristo. Ele é a vida. Ele compartilhou conosco a sua própria vida. É uma vida eterna. É uma vida que não se acaba nunca mais. A palavra fala em 1 João 5,12 que quem tem o Filho, Senhor Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, a vida está em Cristo. A criação está em Cristo. Estou introduzindo aqui, colocando algumas coisas para nós apreciarmos e valorizarmos um pouquinho mais a nossa comunhão com Ele em profundidade. Então a vida está na pessoa de Cristo. A aceitação, a nossa aceitação está em Cristo. A palavra fala que Deus fez eu e você aceitáveis a Ele mesmo, mas na pessoa de Cristo. Irmãos, hoje não é um pouco estranho que o povo de Deus, ou pelo menos aqueles que estão buscando a Deus, mas estão esquecendo daquele que pode nos conduzir a Deus, que é Cristo? Que Cristo, segundo diz Pedro, 1 Pedro 3,18, é aquele que morreu o justo, morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E João vai dizer de uma outra forma, ele escreveu assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Irmãos, o povo, nestes últimos dias, estão esquecendo de Cristo, não estão desfrutando de Cristo. A gente vê tantos absurdos se cometendo hoje nas ministrações, no louvor, é Deus, 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 mas não estão inserindo Cristo. Cristo que é o Senhor da igreja, que Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e mortos, está sendo esquecido, como o próprio
profeta disse o seguinte: eu estou esquecido no coração deles. Isso é que está acontecendo. Isso chama nos dias atuais de apostasia. Queridos, o mundo não pode apostatar de Cristo, porque o mundo já está no mundo, está vivendo a vida desalinhada, mas os filhos de Deus podem virar as costas para o seu Senhor, para a palavra, para a fé, e viver uma vida de instrução por uma mentalidade inteligente, que às vezes usa até a própria palavra de Deus para trazer mensagens tão maravilhosas, mensagens que de fato vai aquecer a nossa alma, mensagens que vai fazer com que a nossa alma seja uma alma exacerbada de uma loucura, arrogância, na qual está anulando aquilo que Ele aí fez por nós. Então, a nossa aceitação está em Cristo. Deus o Pai nos elegeu nele, em Cristo. A nossa eleição está em Cristo Jesus. Cristo é o varão aprovado por Deus o Pai. Então, se Ele é um varão aprovado, tudo que Cristo fez, o Pai aceitou, o Pai recebeu. Então, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, não há mais impedimento para que o Pai nos aceite na sua família bendita. Isso é precioso. Uma outra coisa, irmãos, que a redenção está em Cristo Jesus. O que é a redenção? O nosso resgate. A palavra fala em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e o versículo 14 diz assim: no qual, em Cristo, temos a redenção. Então a redenção está em Cristo. Isso é maravilhoso para cada um de nós, né? Um outro detalhe que é fundamental nós sabermos, que a nossa justificação está em Cristo. A palavra fala em Romanos capítulo 5, 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 6, 7 diz assim: porquanto quem morreu justificado está do pecado. Uma pessoa que foi justificada por Cristo no seu corpo na cruz, quando Deus contempla essa pessoa, Deus o Pai não consegue ver defeito, porque estamos justificados, e a justificação foi do tamanho de Deus. Cristo realizou e o Pai aceitou. Então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem morreu. Ele nos justificou plenamente. Irmãos, não há nada para nós pagarmos. O Pai nos aceita quando estamos unidos a Cristo na sua morte e ressurreição. Percebe que todas as coisas estão em Cristo Jesus, meus queridos irmãos. A esperança está em Cristo. Lembra lá de 1 Pedro 1,3, que nós fomos regenerados para uma viva esperança. E essa esperança viva é o nosso próprio Senhor. Paulo diz assim que Cristo em vós, dentro de vós, é a esperança da glória. O mesmo Deus da paz, vos encha de gozo e alegria no vosso crer, e o Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer. Crer em Cristo, estar unido a Cristo. 1 Timóteo 1, versículo 1, a palavra fala que Jesus Cristo, esperança nossa, Ele é a nossa esperança. Então, todas as coisas estão em Cristo. Irmãos, todas as bênçãos espirituais estão em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, Efésios 1, versículo 3. Então, tudo está em Cristo Jesus. Agora, meus queridos irmãos, inclusive, a nossa, vamos dizer assim, estamos nele, a nossa inseparação
está nele. Não tem como nos separar de Cristo. Quando nós passamos a ponte, quando nós ganhamos uma experiência de morte e ressurreição, não tem mais como sermos separados dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a morte? Será os principados, as potestades? Paulo diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem principados, nem potestade, nem coisa alguma do presente e do futuro, nada neste mundo poderá nos separar. Nada, Paulo disse lá, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. De novo a expressão, em Cristo. Agora, meus queridos irmãos, a palavra fala em Colossenses 2, versículo 9 e 10. Vamos ler lá. Eu gosto desse versículo aqui. É precioso, Colossenses 2, versículo 9 e 10. Aqui vai mostrar que nós estamos em Cristo Jesus completos, nós estamos nele perfeitos. A palavra, ela diz assim, Colossenses 2, versículo 9 e também o versículo 10. Presta atenção aqui, irmãos. Estou fazendo a introdução para nós entrarmos aqui na profunda comunhão com ele. Diz assim, versículo 9: porquanto nele, este nele aqui é Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, agora presta atenção numa coisa aqui muito interessante. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você está unido a Ele, Ele habita, Ele mora dentro de você e dentro de mim. Então, olha aqui, tem mais coisas, versículo 10, também nele estais. Essa palavra aperfeiçoados no original significa teleios, e tem uma raiz que diz nele estais completos. Nós estamos completos em Cristo, ou em outras palavras, quando estamos em Cristo, e eu vou falar para vocês de uma responsabilidade nossa aqui para desfrutarmos desta linda e preciosa comunhão, é que nós temos responsabilidades também. Quando nós lemos aqui, parece-nos que nossa, estou completo, estou perfeito em Cristo, né? Estou completo nele, então agora não preciso fazer mais absolutamente nada. Muito pelo contrário. E aqui que começa o nosso trabalho, na força do Espírito, porque nele nós estamos completos, aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, e por ele começa a discorrer em Cristo, em Cristo, em Cristo. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nele nós estamos aperfeiçoados. Em outras palavras, nós estamos completos, nós estamos perfeitos nele. Eu achei muito interessante de um irmão do passado, ele escreveu algo muito interessante, que ele disse assim, que a essência da nossa comunhão com Cristo, da nossa comunhão com Ele, é a vida divina que Ele colocou em nós. Quando esse autor colocou vida divina, ele está se referindo a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que dentro de nós existe uma comunidade trinitária que vive numa plena e perfeita comunhão. E quando Ele habita dentro de nós, quando nós andamos desajustados, é como que se Ele chacoalhasse a nossa mentalidade, a nossa vida espiritual, para que nós possamos nos adequar a uma vida íntima de comunhão com Ele. Então, ele diz assim, não pense que você vai ter uma comunhão com o Senhor Jesus Cristo imitando um cristianismo, porque muitas pessoas confundem, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A palavra imitar a Cristo é uma vida de união com o Senhor, que no grego traz essa mesma conotação, né? Agora muitos tentam imitar o cristianismo, essas pessoas não desfrutam de uma genuína comunhão com Ele, não vai desfrutar de Cristo, como o pão da vida, como a água da vida, como a sabedoria, como a redenção, como a santificação. Morreu, vão para o lugar onde eles sempre esteve, que é no inferno. Então o segredo, irmãos, é a vida dele em nós.
para nós desfrutarmos, mas muitos não desfrutam de Cristo. Muitos fazem dele tão somente uma varinha de condom para chegar ao Pai para pedir coisas, um noivo, uma noiva, um carro, uma casa, uma vida melhor, Senhor, que melhora a minha vida, preciso de fazer isso aqui, Senhor, preciso da tua ajuda, tal, etc, e por aí vai, Então, queridos, é uma comunhão participativa, porque a ideia de comunhão é participar daquilo que Ele é ter tudo em comum, mas dentro dessa comunhão aqui, Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho. Tudo o que Ele é, que eu discorri aqui, e algumas palavras em Cristo Jesus, aquilo que nós já temos nele, aquilo que Ele é em nós não desfrutamos disso. O dia que nós entendermos isso por revelação, a nossa vida será uma vida de louvor e adoração a Ele. Irmãos, quão raso nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Precisamos nos aprofundar. Tem um princípio aqui da comunhão que eu acho que é fundamental, eu creio que vai ajudar os irmãos também. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos ler aqui os versículos 13 até o 14. 13 e 14. Irmãos, por favor, veja se vocês conseguem enxergar o segredo aqui, irmãos, para vivermos uma vida permanentemente nele, em profunda comunhão com Ele. Ele diz assim no versículo 13, Jesus está dizendo, e João relatou aqui: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isto Ele fez, isto o Pai fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o versículo 14, ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, o que ele pede para nós aqui, irmãos, dentro desse contexto? Qual que é o contexto aqui do versículo 14? O versículo 4 e o versículo 5. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Você observa aqui que nós temos responsabilidade em permanecer nele? Então, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Irmãos, Ele não está dando para nós mandamentos. Ele quer que nós não sejamos uma igreja distraída. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Porque se nós não permanecemos em Cristo, significa o que, irmãos? Significa que nós não temos nenhum interesse para com Ele. O nosso coração não é totalmente conquistado para Ele. Ou nós fazemos dele um Cristo que morreu apenas numa cruz, tirou os nossos pecados, mas nós vamos viver para nós mesmos. Nós sabemos como fazer funcionar as coisas, como aquela igreja de Laodiceia, é o nosso contexto. Eis que estou à porta e bato. Ali não é para o mundo que ele está falando, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém tiver interesse em mim, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Ele está batendo, porque tem alguém dentro desta denominação. Vamos tratar hoje à noite um pouquinho sobre essa questão denominacional. Tanto desalinha, irmãos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Nós somos casa de Deus, o meu corpo, o seu corpo é a habitação de Deus no Espírito. Entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele ceará comigo. Mas nós temos responsabilidade: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, olha aqui a sequência. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ele está dizendo: vocês sem mim não vai produzir absolutamente nada, se não permanecer na videira. E o versículo 1 fala: eu sou a videira verdadeira. A palavra videira aqui também no original é árvore. Eu sou a árvore verdadeira.
Eu sou a videira verdadeira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, ele fala com tanto carinho esses versículos aqui, porque ele não quer que nós sejamos distraídos dele, ele quer que nós permanecemos nele. Olha que lindo o versículo 9, irmãos, esse versículo nos faz chorar. Olha só aqui, como o Pai me amou, também eu vos amei. Queridos, permanecei no meu amor. Permaneçam no meu amor. Isso que ele quer de nós. Irmãos, é difícil para nós isso? Permanecer no amor dele? Nós fomos chamados para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós não podemos ser cristãos distraídos, senão nós não vamos desfrutar da profunda comunhão com ele. Ele tem nos falado, ele quer se revelar agora a nós de uma maneira tão linda, tão específica. E acontece mais. Vamos lá em Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha que texto maravilhoso. Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, ele disse algo fundamental para nós. Ele disse assim, olha, versículo 5 do capítulo 3 de Efésios: o qual, falando aqui o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Olha o que foi revelado aqui agora, irmãos. Nós somos o povo gentil, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes, não é das promessas, aqui é singular, é da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Como assim? Que promessa que é essa? Abra em Efésios 1, versículo 13 e 14, que as Escrituras vamos tentar descobrir com a ajuda do Senhor qual promessa que é essa. Versículo 13: em quem também vós estáis, assim está no original, em quem também vós estáis, que é em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. Agora, irmãos, abra aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim as Escrituras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Claro que lá na cruz Ele fez uma obra, tirando o nosso pecado, crucificando-nos juntamente com Ele, nos ressuscitando juntamente com Ele. Quando Cristo ascendeu, Ele foi exaltado, glorificado, Ele recebeu das mãos do Pai o Espírito Santo, não para Ele, mas Ele derramou sobre nós. O versículo 14 diz assim: para que a obra do Calvário, a obra consumada do Calvário, consumado fala da sua morte e ressurreição, para que, vamos ver qual que é a bênção de Abraão, irmãos, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, eu e você, que cremos em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, é pela fé aqui, irmãos, o Espírito prometido. Irmãos, e quando o Espírito, esse Espírito que quando cremos no Senhor vem para dentro de nós, Ele traz toda a realidade espiritual da divindade, do Filho, do Pai. Vocês estão me entendendo? Agora, em 1 João 4, versículo 13, observa aqui, irmãos,
que, irmãos, essa promessa foi nos concedida pelo Espírito que nos foi dado. 1 João 4, versículo 13. Então você vai saber, você tem uma ajuda de uma pessoa chamada Espírito Santo que lhe habilita e capacita você a permanecer em Cristo, porque sem a ajuda do Espírito nós não iremos permanecer. A palavra fala que o Espírito, lá em Romanos 8,16, que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então tem que haver uma testificação. E aqui em 1 João 4,13 ele diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, aquele Espírito prometido. Então com ele agora nós podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Aqui em 1 João capítulo 1, vamos ver aqui alguns versículos. O versículo 2 fala aqui, 1 João 1, verso 2, que a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, aqui, irmãos, é o Espírito falando através de João, vós, igualmente, nós somos chamados para uma íntima comunhão com o Pai e o Filho, pelo Espírito que nos foi dado. Vocês estão me compreendendo? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E por que ele escreveu essas coisas para nós? Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa, uma alegria plena. Irmãos, eu creio, eu penso que todas as vezes que a igreja se reúne é uma ocasião muito especial. Eu fico muito triste quando eu vejo faces de irmãos entristecidas quando vem para a reunião da igreja. Parece que matou 10 pessoas, parece que acordou azeda e azeda. Não, irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fazer o quê? Reunido como igreja, como casa de Deus. Desfrutar da palavra, desfrutar da comunhão com os irmãos também e desfrutar de uma genuína adoração ao próprio Senhor. Nós fomos chamados para isto, meus irmãos, nós não podemos falhar nisso. Então temos responsabilidade diante do Senhor. Então fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. Não é com Jesus, é de. Qual que é a diferença? Falei aqui algumas vezes. Vamos primeiro falar de comunhão com Jesus. Nós estamos todos numa mesa e Jesus também está do nosso lado. Nós estamos participando de algo que tem ali, de uma comunhão, mas aqui é diferente. Nós estamos em derredor da mesa e o que nós vamos desfrutar é de Cristo, que foi colocado na mesa. Igual hoje à noite, nós vamos ter a mesa do Senhor. Vamos desfrutar da comunhão de seu Filho, que está em realidade espiritual na sua mesa que Ele colocou para nós. Essa mesa foi colocada pelo Pai no deserto. E o que tem de bom nessa mesa? Queridos, este é o manjar celestial. Esta mesa fala daquela figura, daquele pão, maná. Ele é a realidade daquele pão. Lembra quando Ele partiu o pão? Na última ceia, partiu o pão e disse para os seus discípulos, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Então vamos comer Cristo, vamos beber Cristo, e assim nós vamos alimentando a nossa memória. Nós estamos olhando para trás, dizendo o seguinte, Senhor, nós não esquecemos aquilo que foi feito por cada um de nós. Oh bendita mesa, que privilégio para a Igreja de Cristo poder participar da mesa, não como um ritualismo, mas como uma realidade espiritual. Muita gente pretende conhecer ao Senhor intelectualmente, mas esse é um esforço inútil, pois o conhecimento de Cristo é um assunto de revelação. Na cruz,
Cristo nos incluiu na sua morte e na ressurreição. Na cruz, Cristo nos incluiu na sua morte e na ressurreição, Jesus nos fez parceiros de sua nova vida para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Essa transformação é a única ponte capaz de converter os descendentes de Adão em filhos espirituais do Pai Celestial. Porém, todo esse processo começa com Deus Pai. O Pai nos dá o Filho e nos leva a Ele. Veja como Jesus coloca o tema, aqui em João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembra de João 12, 32? Que diz assim: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem que está atraindo ali? Cristo. Quem é Cristo? Eu e o Pai somos um. É o Deus que se fez carne. Então aqui diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essa palavra trouxer no original significa atrair. A mesma palavra. Esse aqui é João 12, 32, dito de uma outra forma. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esses que o Pai atrai a mim, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Irmão, isso aqui, irmãos, é tão precioso, essa questão de atrair. Isso aqui deve ser um clamor lindo do Filho para conosco. Tem tantas figuras, eu não vou ver todas aqui, mas quero ver algumas apenas. Quero ver uma no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Cântico de Salomão, ou Cantares 1. Vamos ler apenas o versículo 4. Cântico é tão precioso esse livro aqui. Cântico 1, versículo 4, que diz assim: aqui é a voz da noiva, a voz da sulamita, deve ser o desejo do nosso coração. Eu vou ler aqui, na atualizada, depois eu quero mostrar para vocês como é que está no original. Diz assim, Cântico 1:4, aqui é a voz da igreja, a voz da noiva: leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Está assim no original: arrasta-me, pois contigo, corramos, leve-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos. Dessa maneira que está no original. Que lindo isso aqui. Me atrai-me, arrasta-me, pois contigo. Foi exatamente isso que houve lá na cruz do Calvário. Ele nos puxou, nos atraiu, nos arrastou para Ele, porque através daquela obra consumada nós podemos adentrar os palácios do Rei, para desfrutar de quê, irmãos? De uma íntima comunhão. Quer ver só? Abra aí no Salmo 45, vamos ver um detalhe aqui fundamental. Salmos 45, diz assim a palavra. Esse salmo aqui, todo ele é muito lindo. Diz assim, vamos ler aqui apenas o versículo, a partir do versículo 13, diz assim a palavra: toda formosura é a filha do rei. Irmãos, a igreja, ela é muito linda, muito formosa. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Roupagens bordadas, sabe o que significa aqui? O trabalho do Espírito formando Cristo em nós. Olha só, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Irmãos, eu creio que quando o Senhor Jesus Cristo foi ascenso aos céus, Salmo 24 vai mostrar para nós: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas aqui, irmãos, presta atenção, versículo 15, a noiva: serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do Rei Jesus. Irmãos, que grande dia vai ser aquele para nós, a igreja de Cristo, que tem toda a sua formosura. Agora, irmãos, quando o Pai nos atrai para o Filho, você tem uma coisa chamada responsabilidade. Eu quero mostrar algo mais dessa responsabilidade que eu deveria ter colocado lá no início, eu me esqueci, agora me lembrei, vou falar para vocês aqui. Em Hebreus capítulo 3, versículo 14, Hebreus 3, 14 e 15. Por favor, irmão, preste atenção aqui, queridos. Para você participar dessa comunhão profunda com Cristo, você tem responsabilidades, irmãos. Olha aqui o versículo 14, presta atenção, irmãos, e não se distraia. Ore ao Senhor para que Ele grave essa verdade no seu interior, para que você jamais se desvie dela. Ele diz assim, versículo 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então não se distraia, porque, irmãos, muitos têm se distraído de Cristo. Como é que nós sabemos disso? Quando a gente fala assim, entenda uma coisa, eu não estou querendo aqui que para que a igreja esteja, o templo esteja cheio de pessoas, não, mas quando um homem ou mulher não tem comunhão na reunião da igreja, significa que ele está distraído de Cristo. Se você ler Efésios 3, você vai perceber que os depósitos do Pai é quando nós estamos juntos, os santos estão juntos, Ele começa a depositar na vida da igreja, no corpo de Cristo. Se você está separado do corpo, significa que você não tem prazer no Senhor, significa que você está apagando o Espírito, porque olha o versículo 15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Eles viraram as costas para o Senhor, queriam se autodirigir. Eu já criei no Senhor, mas qual que é a evidência de alguém que creu? Atos 2, todos os que creram estavam juntos. Cadê aqueles que creem? Irmãos, será que estão vivendo uma vida adequada com o Senhor? Queridos, ninguém consegue viver um cristianismo sozinho. Igreja, Deus o Pai propôs a igreja para o Filho. Irmãos, e não vai pensar hoje, se você não tem prazer na reunião da igreja hoje, lá no céu vai ter um lugarzinho para mim. Você não vai, a igreja vai reunir aqui, louvar o Senhor, né? E você vai ficar lá isolado num cantinho lá. Não tem isso, isso não significa. Irmãos, presta atenção aqui, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você já leu a segunda carta aos Efésios? Alguém aqui já leu ou não? O que diz na segunda carta de Efésios? Capítulo 2. Lembra o que está escrito lá? É lá em capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4, que diz assim. Não, é a segunda carta de Efésios. A primeira, Paulo que escreveu. A segunda carta de Efésios foi João que escreveu, né? Apocalipse 2, a carta dirigida aos Efésios. O que está escrito lá no versículo 4, Apocalipse 2, 4? A palavra fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Está vendo? Eu criei, morri, ressuscitei. Queridos, mas estamos isolados. Com medo de quê? Do que nós temos medo, irmãos? Queridos, se de fato esse coronavírus é um impedimento para a igreja se reunir, isso significa que nós tememos mais essas epidemias, que é o princípio das dores, do que o próprio Senhor, e não confiamos nele, porque a palavra fala que é o Senhor é quem te guarda, nenhuma praga chegará à tua tenda. Ontem uma irmã ligou para mim
Será que eu devo ir na igreja amanhã? Hoje? O que foi que aconteceu? Meu marido foi fazer um exame de teste de Covid. Estamos esperando o resultado, vai sair hoje. E se der positivo? Mas se der positivo, você crê no Senhor? Creio. Aí depois passou um tempo, ela ligou para mim de novo, olha, graças ao Senhor, deu negativo, porque o patrão havia pegado, e eles estavam trabalhando todo mundo junto, né? Mas deu negativo, e a pessoa vai estar aqui hoje à noite, né? Então, teremos a mesa do Senhor, e vai participar. Eu não vou vir hoje, porque vai vir alguém suspeito. Claro que não. Irmãos, não temas, que eu sou contigo, não te assombres. Temos que ter cuidados? Claro que temos que ter cuidado. Tem que ter prudência? Claro que temos que ter prudência. Mas, irmãos, eu creio que se Deus tem prazer na reunião da igreja, no corpo de Cristo, nós não temos que temer nada e nem ninguém. Percebe? Claro que se estivesse com Covid-19, a minha orientação seria: fique em casa, né? Não participa regularmente, fica em casa. Aproveita e fica mais aí uns 30 dias em casa ou mais. Mas se não tem, venha ouvir a palavra. Quem sabe Deus faz uma obra maravilhosa, não é assim? Então, queridos, não devemos temer nada e nem ninguém. A palavra fala, né, em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. E Oséias 11:4 também vai mostrar que atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Então ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, não atrair. Então uma maneira adequada de crer é pela nossa atração, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Esses sim poderão de fato desfrutar de uma genuína comunhão com o Pai. O ministério do Espírito Santo é glorioso, pois o tempo todo está nos atraindo para estar com Cristo, para amá-lo e cear com Ele. Fomos chamados à comunhão de Cristo, e quando falamos da nossa comunhão com Ele, estamos abordando um assunto extremamente santo aos seus olhos. A comunhão é aquilo que atrai o coração do Senhor. Irmãos, falando aqui com muita convicção no meu coração, que a comunhão, a nossa comunhão uns com os outros, isso atrai o coração do nosso bendito Pai. Deixou claro o meu coração. A comunhão faz palpitar o seu coração. Essa palavra palpitar é bater, é ser tomado de uma emoção intensa, é de comover-se, entende? A comunhão é sua paixão e propósito de vida. A comunhão foi sua motivação para toda a criação. Toda a criação, eu creio piamente que uma das coisas que motivou o coração do Pai foi a comunhão. Não faz outro sentido se Deus é amor. Se fomos chamados para a comunhão do seu Filho, tudo Ele criou para que então tivéssemos comunhão. Irmãos, como nós temos falhado na comunhão uns com os outros? Como temos falhado? A comunhão é o porquê de você e eu estarmos aqui. Quando desfrutamos da comunhão de Cristo, teremos também todo o prazer em se reunir com os irmãos, e isso agrada ao Pai. Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por que o salmista disse isso aqui, inspirado pelo Espírito? Como que vive o Pai, o Espírito e o Filho? Nesta comunhão, nessa pericorese, nessa dança da Trindade na qual fomos chamados para estar com Ele. E porque Jesus se fez carne, foi para a glória, o que nos espera, irmãos, é uma comunhão preciosa e eterna com o Pai, o Filho e o Espírito, para todos sempre. Isso é maravilhoso, né? Irmãos, vamos avançar um pouquinho mais. Mas devemos estar atentos às distrações.
pois há literalmente milhões delas que entram em nossa vida diariamente e todas elas estão disputando a nossa atenção. As complicações da nossa vida não apenas nos afastam de Deus, mas também nos afasta um dos outros. Exemplo, Rei Salomão. 1 Reis 11, versículo 4, que diz assim: no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha o que o Espírito Santo colocou aqui, irmãos. Vamos pensar um pouquinho aqui. Como que pode o Espírito do Senhor permitir que escrevesse esse versículo? Isso é um absurdo do ponto de vista humano, mas não é, e vou lhe explicar por quê. No tempo da velhice de Salomão, uma pessoa, Salomão aqui, ele era um homem, foi um dos grandes reis, o mais sábio, mas Salomão também não tinha uma alma tratada, entende? Quando ele pediu ao Senhor sabedoria, foi para dirigir o seu povo, isso agradou muito ao Pai, né? Mas quando ele ficou velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O que isso significa? Significa que Salomão, ele amou outras mulheres que não era da casa de Israel, porque as mulheres da casa de Israel amavam o Senhor, elas temiam o mandamento do Senhor. Nós vamos ver domingo que vem quais são as funções da lei, a lei exterior e a lei interna. É maravilhoso, no aspecto da comunhão, né? Então aqui, queridos, e depois no final o Espírito coloca assim: e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Irmãos, vocês acham mesmo que o coração de Davi era reto diante do Senhor? Talvez para muitos não, mas para o Deus e Pai era. Por quê? Porque Davi pôde crer no Senhor. A palavra fala em 1 Pedro 4,8 que, irmãos, tende amor intenso uns para com os outros, ou ardente uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então Deus, quando olhava para Davi, nós sabemos a história dele, o que Deus via em Davi? Um homem perfeito. Queridos, interessante que Davi instruiu seu filho Salomão. Abra lá, quer ver? Em 1 Crônicas 28, versículo 9, veja aqui o que Davi aconselhou o seu filho. 1 Crônicas, capítulo 28, vamos ler apenas o versículo 9, que diz assim, olha que interessante aqui. Então, talvez Davi estava velho e ele passou alguns conselhos para o seu filho Salomão e disse assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o. Depois que você conhecia ele, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Deus não quer que você o sirva a Cristo que não seja voluntário. Tem que ser por amor a Ele. Eu sirvo meu Senhor porque eu amo meu Senhor. Tem que ser voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Agora, olha aqui no capítulo 29, versículo 18 e 19, aí de Crônicas mesmo, diz assim a palavra, olha só aqui: Davi não só orientou seu filho, mas Davi também orou pelo seu filho Salomão ao Senhor, e eu creio que o Senhor ouviu a oração de Davi. Diz assim, Davi aqui está orando, verso 18: Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Então ele tinha uma identidade.
Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Está vendo? Dá ao meu filho coração. Irmãos, tem muitos pais que têm seus filhos perdidos aí. Sabe o que os pais falam? Ah, pastor Cláudio, ora pelo meu filho. Querido, ora você. Ora você. Podemos orar sim, mas você pode orar. E Deus ouve como ouviu Davi. E a Salomão, meu filho, dá a ele coração íntegro para guardar. Está vendo aqui, irmãos, que precioso que é isso? Se desejamos ter e viver em profunda comunhão com Cristo, devemos aprender a apenas estar com Ele em todas as coisas e permitir que isso sature a nossa própria existência. Ter o verdadeiro conhecimento íntimo de uma pessoa significa ser capaz de entrar dentro dela e ver como ela vê, pensar como ela pensa e sentir como ela sente. Conhecê-la significa ser um com ela e viver aquela unidade na base do momento a momento. Irmãos, e nós podemos entrar numa profunda intimidade com o nosso amado Senhor, porque nós estamos unidos a Cristo. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Muito bem. O Espírito Santo que habita em nós, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, que Ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito nos foi dado para nos anunciar tudo o que o Pai e o Filho disse e iria anunciar para nós. Temos que ter comunhão com o Espírito Santo também, porque é maravilhoso, Ele é uma pessoa. Então, as nossas orações têm que ser assim: ó bendito Espírito, teu ministério é extraordinário, é sobreexcelente, revela-me a mim a conversa do meu pai e do meu irmão mais velho. Ele tem tanto prazer, irmãos, em revelar para nós. Paulo fala em 2 Coríntios 13:13 sobre a comunhão do Espírito. Temos que ter comunhão com o Espírito, né? Ele é um Espírito tão maravilhoso. Então, a nossa união com Cristo começou quando Ele nos atraiu. Romanos 6,5 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, só aí, irmão? Não, na sua glorificação, na sua ascensão, porque nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo fala: a esse que também chamou, a esse também glorificou. Nós não estamos glorificados, mas pela fé sim, no agora de Deus sim, e tudo vai convergir para a nossa glorificação. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, Ele está lá, glorificado e exaltado. Então Paulo fala sem sombra de dúvida e o Espírito afiancia. Vamos ler o texto, irmãos, Romanos 8, é lindo demais. Romanos capítulo 8, temos que desfrutar, irmãos, dessas verdades preciosas das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra, Romanos 8, versículo 30, olha que preciosidade, diz assim a palavra: e aos que predestinou para sermos conformes à imagem do Filho. Está entendendo aqui? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não tem uma palavrinha aqui, falta uma palavrinha aqui, sabe qual? Santificou. Por que não está aqui? Porque santificação é um processo na nossa vida, muito interessante, né?
Então, queridos, vamos lá para 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, 13, vamos falar um pouquinho mais dessa pessoa do Espírito. Olha como é lindo o ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 13. Ah, meus queridos e amados irmãos, que preciosidade é isso para nós. Diz assim, 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós que cremos, fomos batizados em um corpo, fomos inseridos, colocados em um corpo, no qual o cabeça é Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, mas não para aqui. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, beba dessa água. Jesus disse assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele dizia isto referindo-se a quem? Ao Espírito Santo que nos seria dado para nós. Meu irmão, Jesus disse lá em João 17, 23, a sua parte A, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Oh, meu irmão, que coisa mais linda isso. Então nós estamos unidos a Cristo, nós somos um Espírito com Ele. Que lindo, irmãos. Então quando o Pai olha para nós, puxa vida, olha só, estou vendo lá o meu filho, mas tem um Espírito ali que meu filho fez uma obra, então faz parte dessa família bendita. O Pai nos aceita em Cristo. Irmãos, nunca demova da vossa mente que você é aceito por causa de Cristo, você está unido a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Conhecer Cristo assim, em plena união com Ele, só virá da experiência em comunhão com Ele. Quando você decidir conhecê-lo desta forma e buscá-lo, Ele lentamente começará a se revelar mais dentro de você. Certamente você verá as coisas da sua perspectiva em vez da sua. Vamos ler aqui Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Meu irmão, olha, depois você tem que ler Deuteronômio capítulo 4, versículo 7 e o versículo 29, vai te enriquecer muito. O Salmo 145, versículo 18, vai lhe enriquecer muito também. E 1 Coríntios 1, versículo 2, irmãos, que lindo é isso aqui. Tem um texto lá em Jeremias 29, a partir do versículo 13, que ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o 14 diz assim, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Meu irmão, então não perca tempo, procura se envolver com o teu Senhor, procura buscá-lo, amá-lo, invocar o nome dEle, né? Você não irá conhecê-lo com sua mente, nem mesmo com as suas emoções, isso não funciona no campo da fé. Tendo uma profunda comunhão com Cristo, você não vai conhecê-lo como um objeto ou uma doutrina, mas sim como uma pessoa. Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Observa aqui a sequência, não vou ter muito tempo para poder explanar mais isso aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Paulo, ele entendeu isso. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, quando você começa a conhecer e prosseguir, conhecer, eu conheço o Senhor. Não, prossiga em conhecer ao Senhor. Conheçamos, nós já conhecemos Ele. Morremos e ressuscitamos, Cristo é a nossa vida. Conheçamos, nós já conhecemos Ele. Mas aqui tem uma palavra, prossigamos.
prossigamos em conhecer o Senhor. Agora veja aqui, como a alva, isso poucos têm experimentado, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós. Claro que aqui no Novo Testamento é em nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele. Agora não sobre nós, mas faremos nele morada. Isso é muito lindo, irmãos, precioso demais. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Agora, queridos, você não é a noiva de Cristo? Não é noiva de Cristo. Nós não casamos ainda, somos prometidos ao Senhor. Mas você quer conhecer mais Ele, começa a almejar o Maranata. Quer ver? Tem um texto lindo aqui, Oséias, capítulo 2. Vamos ler aqui os versículos 19 e 20. Oséias, capítulo 2, versículo 19 e 20. A Bíblia, ela diz assim, olha que interessante, irmãos. Oséias 2, 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, a obra foi feita, e em juízo, e em graça, aqui que é a benignidade, mas no original aqui é graça, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Esse conhecer o Senhor aqui, depois que Ele fez tudo, nós conhecemos como que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, algo como que enigma, obscuramente. Mas aqui, quando houver o casamento, nós vamos conhecê-lo como Ele nos conhece. Nós vamos vê-lo como Ele nos vê. Oh, irmão, isso é muito lindo, precioso demais. Muito bem. E para isso, Ele vai dar um coração novo, né? Depois vocês leiam lá em Jeremias, capítulo 24, versículo 7, e também lá em Ezequiel, capítulo 11, a partir do verso 9. Eu quero finalizar dizendo que Cristo está muito mais ansioso do que você imagina para ter essa comunhão com você, meu irmão, minha irmã. Esta é a razão por que você foi criado, para ter comunhão com Ele. Se você abrir o seu espírito e estiver disposto a prosseguir a qualquer preço, então Ele o conduzirá nesta grande aventura. Amém? Pai, obrigado, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para contemplarmos além da letra a Ti, Senhor. Continue falando e se manifestando a nós, interpretando a Tua palavra para nós pelo Teu Espírito. Nos dê, Pai, visão espiritual da pessoa e a obra de Cristo. Frutifique a Tua palavra em nossos corações, que ela encontre guarida e nunca mais saia, e que aquilo que for revelado, Tu mesmo faz com que verdadeiramente seja formado também, Pai. Muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, ouvindo a Tua voz preciosa. Graças Te damos, em nome de Cristo oramos. Amém.